Olá, eu sou Maria Rita, eu sou pedagoga formada aqui pela Faculdade de Educação, sou também doutora em Educação e estou aqui muito feliz, né, pelo convite do diretório acadêmico de, de estabelecer essa conversa, né, sobre as trajetórias na educação e pesquisa e, enfim, eu sou professora, minha experiência é educação infantil e é também nesse nível de ensino que eu faço as minhas pesquisas desde a graduação. E, assim, meu interesse maior é pensar a educação infantil politicamente, né? E eu acho que uma maneira possível de pensar a educação infantil politicamente pelo olhar do feminismo, né? Pensar como as questões de gênero perpassam esse nível de ensino e como essas questões também são perpassadas pelas categorias raça, classe, geração, né? O componente idade aí também é um aspecto a se considerar, né? E é um pouco nesse tripé que eu venho trazer minha fala hoje, né? No caso, tripé escola, feminismo e produção de cidadania, porque o meu foco, realmente, meu interesse de pesquisa em todas essas questões são os direitos das crianças e também o direito das mulheres, né? Então, eu gostaria de ressaltar que a educação ela é um trabalho humano, né? Ela é uma realização consciente dos seres humanos, né? Uma construção ativa, né? De conhecimento de si, de conhecimento do outro, de construção de si e conhecimento do outro, né? É uma atividade, né? De construção de mundo, né? E que ela vai num movimento dinâmico em que os indivíduos, né, vão criando e vão organizando, né, as suas relações, seus saberes e os significados de todas as coisas, né, basicamente. Então, como essa dinâmica acontece tanto dentro da escola quanto fora dela, né? A escola, assim como o Estado com letra maiúscula, né, que representa, no caso, representado pelo governo, assim como as leis, como as religiões e outras instituições, essas instituições sociais, elas são socializadoras, né, nos nossos modos de vida, né? E o que compete à educação, duas questões me chamam assim muita atenção e para mim são de fundamental importância, né? Que é o olhar ético para o nosso trabalho pedagógico, né? E como esse olhar ético também nos conduz ao olhar para o currículo. Vou explicar. O olhar ético, que a que eu me refiro, é o olhar para além das moralidades, para além das construções desiguais, né? Mas para além a que eu me refiro, é a gente não olhar esse tipo de questão com superficialidade, né? O nosso país, a formação social e política e econômica dele foi construída em cima de relações de dominação e opressão, né? E o feminismo é uma abordagem que denuncia isso, né? Assim como outras também, que tratam de outras minorias sociais igualmente importantes, né? Então, olhar a raiz desses processos e olhar tudo o que envolve isso, né? A questão de silenciamento, a questão de uma escrita de uma história com uma versão de grupos dominantes, né? Então, assim, isso tudo que o feminismo coloca o olhar, focalizando o grupo das mulheres, na minha opinião, é um olhar interpretativo da realidade que é legítimo, né?
que por essa subjetividade ela consegue tocar a realidade, né? Então, é um exemplo, né, de olhar ético que a gente pode trazer para a educação. Para quê? Para que a gente consiga fazer uma educação e um trabalho que não afete negativamente os direitos de quem está na escola, né? Que não afete negativamente a questão da presença, a questão da permanência, né? O bem-estar, nem muito menos as vozes, né? De quem está naquela instituição, né? Então, isso significa, isso implica em olhar a segunda questão que eu mencionei, que é o currículo, né? É a gente ter um olhar sensível, né, e realista, na minha opinião, com relação à organização da escola, ao que tudo o que remete aos conhecimentos que serão selecionados, né? Tudo o que remete à forma como nós vamos interagir nas nossas relações interpessoais na escola, a forma como nós vamos mediar, né, essa construção coletiva que se dá na escola, né? Então, equivale a, na prática, perguntar, por exemplo, como a minha prática ou como a escola visibiliza, por exemplo, as mulheres? Como a escola ou o meu trabalho toca as realidades sociais? É um exemplo, estou deixando aqui perguntas para nós, né? Por quê? É uma máxima, assim, dos feminismos, que para mim é fantástica, é nosso alinhamento, né, do símbolo com o conteúdo, né? O feminismo está ativo até hoje porque ele quer alinhar o símbolo com o conteúdo. Ele quer alinhar o reconhecimento das mulheres com um reconhecimento real, o formal com o real, né? Então, eu acho que essa contribuição é super válida para o campo da educação, porque acho que a gente consegue fazer um paralelo entre, assim, como a gente vai alinhar uma educação que tem a finalidade de ampliar os horizontes, ampliar o repertório, de construir uma cidadania formalmente, com uma construção real. Acho que, de repente, é um caminho, assim, a se pensar, usando essa espinha dorsal dos feminismos. Por quê? Porque se, por exemplo, a gente não perder de vista que nós fomos uma sociedade, né, que foi construída na base da subordinação, né, a gente vai conseguir olhar para o currículo, por exemplo, e adotar outros livros ou outros conhecimentos que sejam de outras matrizes, senão as europeias, né? Parece banal, mas não é. Não é por quê? Porque a nossa base social e educacional, ela é muito focada ainda com esse tipo de entendimento, né? Nós caminhamos bastante nessas questões, mas ainda temos, assim, uma escola, por exemplo, pautada muito em autores considerados clássicos, autores homens, né, brancos, né? Então, assim, é uma questão a se pensar. Será que a gente, na nossa prática, a gente valoriza, por exemplo, autoras mulheres? A gente visibiliza estudiosos ou estudiosas aqui da América Latina, da África, né? De outros continentes, né? Que não as grandes potências mundiais, reconhecidas como grandes potências mundiais. Então, fica aí, né, uma reflexão para nós, que, né, é mais um dos desafios da nossa profissão, né? Será que a gente vai conduzir uma educação que distorce ou uma educação que amplia, né, os nossos horizontes e a nossa cidadania e as nossas possibilidades de interpretação, né? Fica aí esse pensamento para a gente seguir, né, nessa carreira linda, né? E porque ela é linda não só na construção, no poder multiplicador que nós temos
com relação aos nossos estudantes, mas também de crescimento que passa por nós mesmos, né? Então, é essa a minha contribuição. Obrigada.